eu já tenho tanta gratidão dentro do meu corpo. Não dá para explicar, sabe? Só de eu já estar viva, de eu conseguir fazer esse trabalho, para mim já é a própria realização de um sonho. Que era um sonho que eu nem sabia que eu tinha. Que é um sonho de amar livremente, amar indiscriminadamente, amar o outro como se ama a si mesmo, sabe? E eu entendi o que era isso. E eu sabia, assim, eu não sabia que eu precisava me amar tanto e me reconhecer como uma pessoa frágil, uma pessoa que pode morrer, né? Uma pessoa sensível. Eu não me reconhecia. Talvez eu não tivesse tanto amor próprio como eu tenho agora, sabe? E aí eu entendi que a gente não consegue amar ninguém, nada, nem um animal, se a gente não se ama. Então eu acho que o meu maior sonho já está sendo realizado, que é estar viva, continuar viva, poder levar a mensagem para outras pessoas viverem e entenderem isso, que é muito simples, mas que a gente tem tanta dificuldade, né? Eu tinha 40 anos e eu ainda não tinha entendido isso. Então eu tive que passar por tudo isso para me reconhecer, para me amar, para me aceitar com os meus defeitos, com as minhas qualidades, com as minhas dificuldades, com as minhas coisas boas, né? Com os meus... Então, cara, eu acho que a maior realização do sonho é estar viva mesmo. Meu nome é Larissa Lima, eu sou nutricionista, tenho 46 anos. Eu descobri o câncer de mama com autoexame. Fiz o exame do toque, observei a minha mama, percebi que tinha um caroço, né, um nódulo. E aí, a partir desse autoexame, eu fui investigar e aí descobrimos que aquele caroço se tratava de um câncer. Meu diagnóstico foi em 2014. Eu fiz tratamento em 2015, terminei o tratamento, ele durou mais ou menos até 2016. Ele foi 2014, em 2015 eu terminei o tratamento. Durou mais ou menos 1 ano e meio. Foi bem difícil. Na verdade foi surpreendente, porque ninguém imaginava que, devido ao meu histórico, porque eu sempre fui praticante de atividade física, né, participando de várias competições, multiesportista, nunca tive hábitos assim, né, hábitos sociais muito ruins, né? Eu não bebia, não fumava, não saía à noite, eu treinava, me alimentava bem, dormia adequadamente, eu era vegetariana na época, porque atualmente eu sou vegana. Então, assim, eu tinha todo um histórico que não condizia com aquele diagnóstico. Então, até o próprio médico ficou um pouco surpreso com aquele diagnóstico. Nem ele acreditou que era possível, né? Então, quando eu fiz a nodotectomia, aí a gente fez meio relaxado, né? Meio assim, não vai dar nada, né? Mas quando eu cheguei para pegar o resultado, que eu abri a porta do consultório, que eu olhei para a cara do meu médico, ele estava com uma cara estranha. E aí eu olhei para a cara dele e já, sabe, meio que eu já tinha aquela coisa dentro de mim, aquele sexto sentido, né? E ele falou 3 palavras: não deu bom. E aí eu fiquei muda. Fiquei uns 60 segundos muda. Aí de repente eu olhei para a cara dele e falei: o senhor pode repetir, por favor? Aí ele: olha, a sua lesão é um câncer.
Mas é um câncer, tem tratamento, vamos tratar e tal, né? E aí eu perguntei para ele, o que eu tenho que fazer agora? E aí ele falou assim, olha, você tem que... vai para casa, né? Eu falei, não, eu quero sair daqui já com um plano traçado. Então, assim, naquele primeiro momento, o chão sai de você, você fica sem meio saber, né? Gera muitos sentimentos, muita angústia, muitas incertezas, muitas coisas dentro de você. É uma explosão de coisa, não dá nem pra... Eu não sei se com palavras eu consigo expressar tamanha emoção. E não necessariamente, não é uma emoção boa, é uma emoção de medo da morte. Então aí foi realmente... Foi surpreendente ter aquele diagnóstico que eu não esperava. E foi como se eu tivesse perdido o chão. E tivesse aberto para mim assim um buraco negro de incertezas, de angústia, de tristeza, de medo. Foi assim. Eu busquei forças para enfrentar o meu tratamento justamente no esporte. Na época que eu fiz o diagnóstico, eu estava treinando para uma competição que é a maior prova de canoa polinésia do Brasil. É uma prova de 75 quilômetros e era uma prova de revezamento, eram 9 atletas. A canoa polinésia é uma canoa para 6 pessoas. E como era uma prova de revezamento, eram 9 atletas treinando para aquela prova. Então, quando eu recebi o diagnóstico, que eu não pude mais treinar, que eu tive que partir para a missão do tratamento, poxa, eu encontrei força nesse grupo de amigos, de atletas, de pessoas que estavam saudáveis, eu própria me sentia saudável e eu encontrei a força, assim, na minha vida pregressa de esportistas mesmo, sabe? Assim, porque eu encarei como se era mais uma prova, mais uma corrida que eu ia largar e que eu queria chegar no pórtico de chegada, eu queria vencer aquela prova. Então, assim, eu acho que esse histórico da minha vida me ajudou muito a enfrentar, sabe? Aquele desconhecido, que era um caminho que eu nunca tinha percorrido e que eu não sabia como que eu podia percorrer e nem se eu ia lograr êxito. Mas eu sabia que eu tinha aquela força que, do mesmo jeito que eu conseguia sair, correr 21 quilômetros e terminar a prova, eu ia, com aquela mesma força, vencer esse caminho obscuro, né, que ainda não tinha nenhum tipo de luz para mim no momento. Eu fiz 3 cirurgias, incluindo uma mastectomia, né, que eu fiz a retirada completa da mama, e fiz sessões de quimioterapia. Eu fiz, a primeira cirurgia foi uma nódulotectomia. Eu fiz a retirada do nódulo, aí ele foi para biópsia. Aí o nódulo era câncer. Aí eu tinha a opção de tirar um quadrante ou a mama toda. Aí eu fui e tirei a mama toda. Quando eu tirei a mama toda, eu também tive que tirar um tecido que ficava em cima do tumor. E aí, quando eu tirei esse tecido, a minha mama ficou muito pequena, não tinha tecido, né? Não tinha pele. E aí eu fiz uma reconstrução usando um expansor, que é uma prótese de silicone que na verdade não é uma prótese de silicone, mas é uma prótese que vai enchendo com soro fisiológico. E aí, à medida que vai enchendo, ela vai expandindo a pele, até formar uma quantidade de pele, um bolsão suficiente, para daí eu fazer a reconstrução definitiva, onde eu fiz a reconstrução e a simetrização das mamas. Engraçado que o câncer de mama, ele é um câncer que ele... Pensa numa mulher. A mulher, ela tem o maior dom, que é o de reproduzir, que é o de gerar a vida. E a coisa mais fascinante do corpo da mulher é a mama.
Porque a mama alimenta outro ser humano. Você dá a vida, dá a luz e alimenta. Então a mama, ela tem uma glândula que secreta um alimento completo. Então a mama no corpo de qualquer mulher, ela representa assim um símbolo de feminilidade, de beleza. Então quando você é afetada pelo câncer de mama, talvez você está sendo afetada não só pela doença, mas você está afetada na sua feminilidade, na sua sexualidade, na habilidade de alimentar uma outra vida. Mas eu mesmo não realizava nada disso antes daquele momento. Então o tratamento, ele te agride na sua autoestima. Além de todos os outros efeitos colaterais. Eu não sei se porque eu era atleta e eu tinha um corpo muito livre de toxinas, porque eu cuidava muito da minha alimentação. Eu não tomava nenhum medicamento e durante o tratamento eu me vi tomando 21 comprimidos por dia. Então era muita droga. Aquilo acabou comigo. Eu era uma pessoa saudável e eu fiquei doente durante o tratamento. Eu tive todos os efeitos colaterais, eu tive. Alergia, eu engordei 10 quilos, que na verdade nem era gordura, era de inchaço de tanto medicamento. Eu vomitava sem parar, náuseas, minhas unhas dos pés todas caíram, meu cabelo caiu. Mas por um outro lado, quando você pensa no câncer, qual é o símbolo do câncer? É a pessoa careca. E aí no dia que eu fiz a minha primeira sessão de quimioterapia, que meus cabelos caíram, eu tinha um cabelão incrível. Eu achava que o cabelo era a parte mais bonita do meu corpo. E quando eles caíram, eu não podia mais negar para o mundo que eu estava com aquela doença. E aí eu tive que me assumir como uma paciente oncológica. Então eu acho que o tratamento, graças a Deus, as tecnologias e as inovações e as pesquisas científicas têm cada vez mais trazido tratamentos que agridem menos. E se Deus quiser, no futuro, todos esses estigmas que a mulher ou que qualquer paciente oncológico passa, principalmente essa questão desse símbolo de você ficar careca, né, por causa do tratamento, Deus queira que no futuro a gente minimize isso, porque é muita dor. Dói, não dá para dizer assim, dói por dentro, uma dor horrorosa. E você não tem como negar mais, né? Algumas pessoas usaram peruca, lenços, né, para dar aquela disfarçada, faz tatuagem na sobrancelha, porque se perde todos os cabelos do corpo, literalmente. Infelizmente, eu optei por me assumir. Eu me olhei no espelho e falei, você é a verdade absoluta, a perfeição de Deus. E essa é você agora. Então eu me assumi minha careca, não usei peruca, não usei lenço, assumi. E fui assim até o final.